Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje é o dia 13 de janeiro de 2025 e chegamos ao final do livro de Gênesis. Estamos hoje com os dois últimos capítulos deste livro para fazermos a leitura. Vamos ao resumo do capítulo 49 do livro de Gênesis. Jacó abençoa seus filhos e morre. Então aqui nesse capítulo há uma reunião ali dos filhos e Jacó profere as bênçãos de todos os seus filhos. E é interessante a gente destacar aqui que Rúben, o primogênito, ele não recebe a bênção da primogenitura porque ele se deitou com Bila, a concubina do seu pai. Essa era a serva de Raquel, e alguns capítulos para trás está registrado que ele se deitou com Bila e profanou o leito do seu pai, então ele não recebe a bênção da primogenitura. Os dois filhos que vinham na sequência, que eram Simeão e Levi, eles também não recebem a bênção principal porque eles quebraram a aliança que havia sido feita com os siquemitas, lá naquele episódio que a filha deles, Diná, né, ia se casar com um príncipe ali de Siquém, depois de ter sido violada, porque não tinha sido feito um casamento. Enfim, isso está registrado mais atrás aqui na narrativa do livro de Gênesis. Vamos só confirmar o capítulo específico e quem quiser pode retornar lá no resumo para ler essa história aqui, ó, Diná e os siquemitas, no capítulo 34 do livro de Gênesis. Então eles quebraram a aliança, mataram todos os homens da cidade, mataram os animais, aliás, eles arrebataram os animais, mataram os homens, e por conta disso eles também não recebem as bênçãos principais aqui da primogenitura. E essas bênçãos acabam recaindo sobre Judá, que apesar de ser o quarto filho na sequência, ele que recebe as bênçãos principais aqui. Inclusive o versículo 10 diz que o cetro, ou seja, o governo, não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, nós vemos lá na frente, séculos mais tarde, Davi sendo escolhido por Deus, rei de Israel, e Davi vinha da tribo de Judá. Inclusive Jesus Cristo também vem da linhagem de Judá. E aqui no livro de Gênesis a gente tem essa bênção principal sendo estabelecida por Jacó para Judá, que era o seu quarto filho ali na ordem, né, da primogenitura. Então os outros filhos também recebem bênçãos aqui, inclusive José também é abençoado aqui nesse contexto dos filhos de Jacó. Ao final, quando Jacó está para morrer, ele pede aos seus filhos que ele seja sepultado na cova que estava no campo de Maquipela, em frente a Manre, na terra de Canaã, no qual Abraão comprou aquele campo de Efron, o heteu, por herança de sepultura. Então lembre que quando Sara morre, Abraão compra esse campo para que seja a sepultura dele, para que seja a sepultura de Sara, dele, Abraão, e dos seus descendentes ali na terra de Canaã. Então nessa sepultura já estavam enterrados Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e também Leia, já tinha sido enterrada ali nessa sepultura por Jacó anteriormente. Então, Raquel já havia falecido, não estava enterrada nessa sepultura porque ela faleceu durante um percurso no caminho, né, próximo de Belém, e por isso ela não foi enterrada aqui. Mas os patriarcas estavam enterrados ali e Jacó também queria ser enterrado lá. Então, assim termina o capítulo 49 com a morte de Jacó. E aqui tem essa expressão que ele expirou e foi congregado ao seu povo. Então, significa que Jacó, essa expressão congregado ao seu povo, significa o encontro de Jacó com os seus antepassados na etapa da eternidade. No Novo Testamento, Jesus Cristo registrando uma menção ao seio de Abraão, onde estavam aqueles que haviam sido salvos no Antigo Testamento. Então aqui a gente tem essa expressão repetida para algumas pessoas, alguns patriarcas, de que após a sua morte eles foram congregados ao seu povo.
Assim termina o capítulo 49. Então agora nós vamos ao capítulo 50, que fala sobre a lamentação por Jacó e o seu enterro. Então Jacó, após seu falecimento, ele foi embalsamado pelos médicos no Egito, num processo ali que durou 40 dias. E depois os egípcios choraram 70 dias por Jacó. E aí prepararam uma grande comitiva e foram até a terra de Canaã para sepultar Jacó na cova que está no campo de Macpela. Então, quando eles se dirigem para sepultar Jacó nesse sepulcro ali em Canaã, a Bíblia fala que eles pararam perto da eira do Espinhal, que está além do Jordão, e fizeram um grande, gravíssimo pranto durante 7 dias. E os habitantes de Canaã, eles olham para aquela situação e eles dizem: este é o pranto grande dos egípcios. Então, durante 7 dias eles choraram a morte de Jacó. E depois eles sepultam Jacó e retornam para o Egito. Os irmãos de José, depois da morte de Jacó, eles ficam muito preocupados, porque eles pensam: Jacó, o nosso pai, estava vivo, e José, em obediência ao nosso pai, ou em consideração a ele, estava nos tratando bem. Agora que o nosso pai morreu, a gente está nas mãos de José, e José vai certamente nos devolver, vai se vingar de nós pela maldade que nós fizemos contra ele. E aí eles vão perante José, pedem perdão, mais uma vez. Só que eles pedem perdão no nome de Jacó, como se Jacó tivesse dito para eles antes da sua morte, dizendo: perdoa, rogo-te, a transgressão dos seus irmãos, porque te fizeram mal. Perdoa a transgressão dos servos do teu pai. E José chorou quando eles chegaram lá para falar dessa forma, a José, porque José já tinha perdoado seus irmãos. José já tinha compreendido lá atrás que toda aquela provação que ele passou era um plano de Deus, era um projeto de Deus para que ele se tornasse futuramente governador do Egito, livrasse não apenas o Egito, mas também a sua família. E José fala isso no versículo 19, novamente dizendo: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei, a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Então José, em nenhum momento da sua trajetória, ele demonstra rancor, sentimento de vingança, nem nenhuma tentativa de fazer nenhum tipo de mal aos seus irmãos. Muito pelo contrário, todas as oportunidades que José teve para abençoar os seus irmãos e a sua família, ele fez o bem àqueles que haviam intentado mal contra ele. E ele diz aqui claramente: vocês tentaram mal contra mim, mas Deus converteu o mal em bênção. E vejam que essa bênção que é convertida na vida de José, ele distribui, ele reparte, inclusive com aqueles que fizeram mal contra ele lá atrás. Então, existem aí alguns hinos que são cantados na igreja de que quando uma pessoa estiver na bênção, aqueles que lá atrás eles foram instrumentos para fazer o mal contra essa pessoa, eles vão ficar na plateia e a pessoa vai estar no palco. E tem outras que falam que tem sabor de mel, e algumas coisas aí no sentimento vingativo, e isso não está de acordo com a Bíblia. Aqui José, ele tinha todas as razões possíveis para querer o mal dos irmãos dele por conta daquilo que eles haviam feito. Venderam José, José foi escravo, José foi prisioneiro, passou 20 anos da sua vida em sofrimento ali no Egito. Porém, tudo isso foi convertido em bênçãos. E José, com 37 anos, se torna governador do Egito e vive até 110 anos. Então veja que os 20 anos que José passou ali em provações no Egito, e veja que mesmo dentro das provas ele foi abençoado, tanto na casa de Potifar quanto na prisão. Esse período que José passa como escravo, prisioneiro, 20 anos ali no Egito, ele é seguido por cerca de 73 anos
bênçãos ali, né, na vida de José, sendo governador do Egito, uma pessoa rica, importante e que pode abençoar a sua família nesse novo contexto que ele está vivendo. Então, José finaliza aqui o livro de Gênesis no capítulo 50 com a sua morte e também com o pedido que ele faz aos seus irmãos. Os últimos versículos registram que José ele pede aos seus irmãos que ele não seja enterrado no Egito. Então José morreu, ele foi embalsamado e colocado num caixão no Egito, porque ele pediu aos seus irmãos que quando eles retornassem para Canaã, eles levassem os seus ossos de volta com eles para Canaã e que ele fosse sepultado lá no território da promessa. Ele ganhou do seu pai um campo, né? A gente viu isso aqui, que Jacó tomou dos amorreus, e José quer ser sepultado nesse campo. E assim finaliza aqui o livro de Gênesis com esse pedido que José faz aos seus irmãos e José no Egito colocado num caixão. E lá na sequência a gente vai encontrar o registro no livro de Êxodo que quando o povo sai do Egito liderado por Moisés, eles levam os ossos de José juntamente com eles. Então, durante o período que o povo passa no deserto, os ossos de José estão sendo levados para a terra de Canaã. E quando eles entram em Canaã, o livro de Josué registra que esses ossos eles foram sepultados lá na propriedade que cabia por herança a José, porque ele tinha recebido de Jacó. E assim a gente finaliza o livro de Gênesis. Hoje é o dia 13 de janeiro de 2025 e em apenas 13 dias lemos o primeiro livro da Bíblia. E Gênesis é um dos mais extensos livros da Bíblia, com 50 capítulos, né? Poucos livros da Bíblia têm mais de 50 capítulos, que eu me recordo aqui agora apenas Isaías, Jeremias e Salmos. Que eu me recordo são apenas esses 3 livros que têm mais de 50 capítulos na Bíblia. Então hoje, no 13º dia de 2025, nós finalizamos a leitura do 4º maior livro da Bíblia. Então, os outros livros que virão na sequência, nós leremos em menos tempo, porque são livros menores, né? Daqui até Salmos não tem nenhum livro com mais de 50 capítulos. Então, o próximo livro que nós iniciaremos será o livro de Êxodo, já na sequência, com 40 capítulos, e leremos esse livro em 10 dias. 4 capítulos por dia. Então perceba que numa leitura diária, com apenas 4 capítulos por dia, a gente consegue avançar bastante na leitura e no estudo da Bíblia, de maneira que aqui apenas no mês de janeiro a gente vai conseguir ler todo o livro de Gênesis, todo o livro de Êxodo e todo o livro de Levítico aqui na sequência, que conta com 27 capítulos. Então conseguiremos ler esses 3 livros da Bíblia ao longo desse mês de janeiro. Fica aqui o nosso convite para você compartilhe com seus amigos, siga o canal e nós iremos começar na sequência o livro de Êxodo. Então faremos um breve resumo do livro de Êxodo e na sequência iniciaremos a leitura. Então um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo com o início do estudo de Êxodo.